Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST conferir julgamentos importantes. Começamos o giro de notícias pela quarta turma. O colegiado manteve decisão que afastou a responsabilidade da Vale por parcelas trabalhistas devidas a uma auxiliar de cozinha. Ela trabalhava numa lanchonete que ficava em um vagão de trem da empresa. A auxiliar trabalhava no vagão lanchonete do trem que faz o percurso entre Espírito Santo e Minas Gerais. A empregada alegou que o serviço de alimentação é condição essencial no transporte ferroviário e pediu a aplicação da responsabilidade subsidiária à Vale. A empresa negou ser tomadora dos serviços da empregada. Disse que havia apenas um contrato civil de locação de vagão de trem com a lanchonete. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, manteve o entendimento de primeiro grau, de que a relação entre as empresas era contratual, típica de locação de coisa móvel, no caso, o vagão lanchonete, e que não estava caracterizada a ingerência da Vale nas atividades da outra empresa. No Tribunal Superior do Trabalho, a quarta turma disse que o Tribunal Regional observou a jurisprudência do TST, de que a terceirização de mão de obra ocorre somente quando a empresa tomadora contrata a prestadora de serviços para atividades que integram a organização empresarial. De acordo com o relator do recurso da Vale, ministro Alexandre Ramos, no caso, houve locação de vagões de trem para funcionamento de uma lanchonete e restaurante por meio de contrato de natureza civil, que não se enquadra na configuração jurídica de terceirização de serviços, como observou o TRT. Ainda no caso de contratação de fornecimento de refeições para próprios empregados da empresa contratante, também a jurisprudência se consolida ou se encaminha para afastar a hipótese de terceirização e, por via de consequência, a responsabilidade subsidiária. Dessa forma, a quarta turma afastou a responsabilidade subsidiária da Vale por parcelas devidas à empregada do vagão lanchonete que funcionava no trem. A decisão foi unânime. Os ministros da 7ª turma decidiram que um motorista de ônibus não tem direito ao adicional de periculosidade por acompanhar o abastecimento do veículo. De acordo com o motorista, ele acompanhava o abastecimento do ônibus 3 vezes por semana, por cerca de 25 minutos, e trabalhava em área de risco, em razão da proximidade com inflamáveis. Em defesa, a empresa declarou que a atividade era realizada por frentista de postos de combustíveis ou por manobristas e que o empregado tinha como única função a de motorista. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, deferiu o pedido do empregado. O TRT entendeu que, com base na escala de plantões, o motorista acompanhava o abastecimento de forma habitual e em área de risco. E mesmo que não operasse a bomba pessoalmente, a norma regulamentadora número 16 do extinto Ministério do Trabalho prevê o pagamento do adicional de 30% para trabalhadores que atuam em área de risco. No TST, o relator do recurso de revista da empresa na 7ª turma, ministro Renato de Lacerda Paiva, explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o adicional de periculosidade não é devido nesse caso. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior já enfrentou a questão e se manifestou no sentido de que o adicional de periculosidade não é devido ao empregado que apenas acompanha o abastecimento de veículo, como ocorreu na hipótese dos autos, porquanto não configurado contato direto com inflamável em condições de risco acentuado, nos moldes exigidos no artigo 193 da CLT e da NR 16 do Ministério do Trabalho. A decisão foi unânime. A 8ª turma considerou válida a dispensa de bancários do Santander que não aderiram ao movimento grevista. Entenda o caso na reportagem. Na Justiça, o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região alegou que o banco havia dispensado 72 empregados durante a greve para enfraquecer o movimento.
Por isso, pediu declaração de conduta antissindical, indenização por dano moral coletivo, além de reintegração dos empregados demitidos ou pagamento dos dias devidos pela estabilidade prevista na lei de greve. Segundo o sindicato, a dispensa dos empregados durante o movimento paredista é discriminatória e ofende os princípios da proteção e da liberdade sindical. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na capital paulista manteve a decisão de primeiro grau que havia negado o pedido. Segundo o regional, a garantia provisória de emprego prevista na lei de greve se aplica apenas aos participantes do movimento, já que o contrato de trabalho fica suspenso. O regional citou o artigo 7º da Lei 7.783 de 1989, que diz: é vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 9º e 14º. O artigo 9º diz que, não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto durar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários. E o 14 afirma que constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. O caso, então, foi parar no TST. A relatora na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, observou que, de acordo com a Constituição Federal e com a lei de greve, a suspensão do contrato e a garantia provisória de emprego se aplicam apenas aos empregados que aderiram à greve. Não há no ordenamento jurídico disposição expressa de que o empregador não possa demitir empregados que trabalharam no período de greve, não aderindo ao movimento paredista. A ministra citou diversos precedentes no mesmo sentido. Dessa forma, a turma decidiu, por unanimidade, que os empregados do Banco Santander que não aderiram à greve não têm garantia de emprego. E eu encerro o giro de notícias pela 6ª turma, que excluiu da condenação imposta ao Banco do Brasil o pagamento do adicional de transferência a um bancário que ficou 4 anos no local da última mudança. Na reclamação trabalhista, o bancário alegou que trabalhou no Banco do Brasil por 39 anos. Nesse período foi transferido 2 vezes. Uma das mudanças durou cerca de 2 anos e a outra 4 anos e 3 meses. Por isso, ele reivindicou na Justiça do Trabalho o pagamento do adicional de transferência. Em defesa, o banco argumentou que esse adicional não é devido porque não se tratou de simples transferência, mas de nomeação para cargo de gerente geral, que, segundo a empresa, era de interesse do próprio bancário. Em primeiro grau, o pedido foi negado. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Ceará reformou a sentença. Para o TRT, o empregado transferido tem direito ao adicional enquanto trabalhar fora do local contratado inicialmente. Isso porque, de acordo com o regional, não há previsão legal expressa em relação aos critérios temporais para definir se a transferência é definitiva ou provisória. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso do banco na 6ª turma, ministro Augusto César, assinalou que o direito ao adicional depende do caráter provisório da transferência. Esse entendimento está pacificado na orientação jurisprudencial 113 da seção 1 de dissídios individuais, responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista. De acordo com a OJ 113, o pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória, o que não foi considerado o caso do bancário. A jurisprudência da Corte, nesses casos, tem entendido que a transferência é definitiva. Eu conheço do recurso de revista e o provejo, portanto, para julgar improcedente o pedido de adicional de transferência, invertendo o ônus da sucumbência. Ainda segundo o ministro, o exame desse aspecto leva em conta a conjugação de pelo menos 3 requisitos: o ânimo, que pode ser provisório ou definitivo, a sucessividade das transferências e o tempo de duração. Assim, com base na OJ 113, a 6ª turma entendeu que a transferência do bancário não foi provisória, mas sim definitiva. Com isso, excluiu da condenação imposta ao Banco do Brasil o pagamento do adicional. A decisão foi unânime.
E para conferir esses e outros julgamentos importantes, acesse o canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST.